Você ainda não é inscrito em nosso canal no YouTube? Veja como é fácil e rápido. Acesse o YouTube e pesquise por Adventistas Lauro de Freitas. Ao encontrar nosso canal, clique no botão inscreva-se. Pronto, você já está inscrito. Compartilhe este vídeo com sua família e amigos. Deus continue te abençoando. Boa noite, e é um imenso prazer ter você aqui mais uma vez conosco, nesse, infelizmente, último episódio dessa série de estudos sobre o livro do Apocalipse. Desde já, eu já quero estender a você as nossas desculpas, porque no último domingo, por conta das eleições e de alguns outros imprevistos, não conseguimos colocar esta classe no ar. Mas estamos aqui hoje para que você não perca mais uma vez a oportunidade de ouvir a voz de Deus através desse estudo. Nós estamos juntos aqui ao longo de 16 domingos. Esse é o episódio número 16, o 16º episódio, e nós falaremos de um dos melhores temas a se ouvir na Bíblia depois da volta de Jesus, que é a oportunidade que teremos de viver com Deus eternamente no céu, numa nova cidade, numa nova terra que Ele tem preparado para mim e para você. E é um prazer ter você aqui conosco. Desde já, então, eu já te peço que, se você não está inscrito nesse canal, clica aí no botãozinho vermelho abaixo desse vídeo, o nome inscrever-se, e ativa também o sininho de notificação para que você não perca nenhuma programação do canal da Igreja Adventista Central de Lauro de Freitas. E continue conosco até o final desse programa, e ao final nós vamos revelar também algumas outras novidades que nós teremos nos próximos meses. Eu tenho aqui conosco uma convidada especial, a Cláudia. Oi. Tudo bem, Cláudia? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Boa noite, Magno. Boa noite para você que está aí assistindo a gente. Para mim é um prazer imenso, um privilégio a gente estar aqui juntos e meditar. Vou dizer para você, na melhor parte. Na melhor parte. Fiquei com a melhor parte, falar de um novo céu, de uma nova terra. E você vai gostar muito do que a gente tem para você agorinha. Que maravilha. Então, desde já, pegue a sua Bíblia. Nós vamos estudar, basicamente, os capítulos 21 e 22 do livro do Apocalipse. Feche seus olhos e vamos fazer uma oração. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de conseguirmos estar aqui mais uma vez para estudar a Tua Palavra. Muito obrigado também por estar conosco ao longo desses 16 programas onde nós podemos ter a oportunidade de ouvir a Tua voz, de conhecer mais de Ti, de conhecer a história do Teu povo, de conhecer aquilo que o Senhor tem preparado para nós e de sermos transformados pelo poder da Tua Palavra. Muito obrigado pela vida desse amigo, desse irmão que está aí do outro lado da telinha, compartilhando conosco, mandando perguntas no chat, participando, orando por nós, é muito importante. Muito obrigado pela vida desta pessoa. Que o Teu Santo Espírito continue com cada um deles e permaneça aqui conosco. Nós queremos Te pedir, Pai, que o Senhor seja o nosso professor nesta noite. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ajude a compreender melhor a Tua Palavra e que nós saiamos daqui diferentemente da forma que nós entramos. Nós Te pedimos essas bênçãos porque temos a certeza que o Senhor nos ouve e fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Cláudia, novo céu e nova terra. Maravilha. A Bíblia é repleta de promessas. Eu nunca contei e até nem fiz uma pesquisa, mas eu já ouvi alguém dizer que a Bíblia tem para mais de 700 promessas, do Gênesis até o Apocalipse. Muitas promessas. Muitas delas já se cumpriram,
a boa parte delas relacionadas a Jesus, ao Messias, por exemplo, já foram cumpridas, mas ainda há algumas promessas a serem cumpridas. E uma delas é o que Jesus prometeu em João 14, que ele iria preparar um lugar e quando esse lugar estivesse prontinho, ele voltaria para nos buscar. E é desse lugar que nós vamos falar hoje? O lugar que nós estaremos para sempre com o Senhor. É deste lugar lindo. Vamos acompanhar? Vamos ver como é que vai ser? Vamos abrir então, né? Vamos sim. Capítulo 21, do verso 1 ao verso 8, na sua Bíblia, assim como na minha, deve ter um subtítulo aí que diz o novo céu e a nova terra. Então nós vamos ler esses versos e depois discorrer aqui sobre alguns símbolos, sobre algumas informações que contém nele, o que é que isso significa para nós e por que é que nós devemos também nos preparar para a chegada desse momento. Então vamos ler a partir do verso 1, perdão. Vamos lá. Sabe o que eu achei muito interessante? É que quando a gente para estudar a Bíblia, a gente tem que estudar ela. Então, a gente tem que fazer a leitura dela, a gente tem que olhar os pontinhos, aquelas palavras que a gente não consegue entender muito. Então, o bom da gente parar para estudar é quando a gente abre e lê. Então, vamos lá, nos acompanhe. O capítulo 21, verso 1 nos diz: eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O verso 2, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva, adornada para o seu esposo. Então, o 3, ouvi grande voz que vinha do trono e dizia: eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles. E eles serão povos de Deus, e Deus mesmo será com eles. O 4. Promessa, Magno. Aqui a gente já viu uma promessa. Um tabernáculo, Deus vai habitar conosco e será o nosso Deus. Aqui, de cara, eu já vi uma. A outra, para mim, mais bela, que quando a gente está com um momento assim, meio para baixo, meio com os pensamentos assim, eu já li muito essa promessa, que é o verso 4. Espero que você também se apegue a ela como eu. O verso 4 diz: e ele enxugará dos nossos olhos, dos seus olhos, dos meus olhos, toda a lágrima. E o melhor de tudo, quando a gente se separa de alguém que a gente ama muito nesse mundo, não sei se você já passou por essa experiência, diz: a morte, ela já não existe nesse lugar para o qual a gente está anelando e ansiando. Já não haverá luto, não haverá pranto e não haverá dor, porque as primeiras coisas passaram. Uma outra promessa aqui no verso 5, que ela diz, a terceira promessa aqui, só desses pedacinhos. Aquele que está assentado no trono disse: eu faço nova todas as coisas. Que lindo, né, Magno? Lindo. Perfeito. E acrescentou ainda: olha, escreve, pois, estas palavras, porque elas são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, sim, eu darei de graça da fonte da água da vida. E olha uma outra promessa: o vencedor herdará todas estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Essa palavra herdar traz para a gente um sentimento assim positivo, né? Pô, a gente pensa assim, infelizmente, como coração humano, a gente pensa assim, em herdar. Quando fala de ganhar alguma coisa, ganhar um presente, a gente fica ligado e antenado. Feliz. A gente não fica feliz? Claro. E ele usa o termo aqui: você herdará, você que vencer, porque também não é fácil chegar lá, vai herdar todas as coisas. Agora vem a parte ruim. Para aqui, do verso 1 ao verso 7, essas promessas estão destinadas a esses vencedores. Exatamente. São os mesmos que o capítulo 14 chama de santos e perseverantes, que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Exatamente. Mesmo do capítulo 17, que foram perseguidos pelo dragão. O mesmo que o Apocalipse 2 e 3 fala ali que ao final, aqueles vencedores, eles terão a oportunidade de receber diversas outras dádivas. Então, essas bênçãos estão destinadas a esse povo, a esse pessoal. Eu sei que durante todos esses episódios você estudou, nós estudamos, né, essas questões assim difíceis que a gente passaria.
O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo e ele revela-se minuciosamente todos os acontecimentos porque o Senhor nos ama e não nos deixa vivendo aqui na escuridão. Então, a gente sabe que o cristão, aquele que crê no Senhor, ele passa por momentos difíceis, como o Senhor Jesus próprio passou quando esteve aqui. Então, as promessas são para um vencedor. O princípio, nós vivemos no meio de tudo isso, mas ele está dizendo que o fim é certo. E só aqui ele já largou as coisas mais maravilhosas que a gente se apega. Mas agora a gente vai ler o verso 8, para a gente fechar essa primeira etapa da leitura bíblica. E a gente vai pensar e meditar um pouquinho naqueles que não estarão vivendo na nova terra. Porque, assim, não pode ser para todo mundo, tem que ser para aquele que quer, aquele que aceitou, aquele que renunciou a algumas coisas, aquele que se dedicou, que estudou, que reconheceu o nosso Deus como Deus. Então, para esses, a gente tem todas as promessas, mas as consequências das nossas escolhas também são bem claras e relatadas nesse verso aqui. Então, Magno, vamos ver quem é que não vai estar lá? Vamos. Verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aqueles que são incrédulos, os abomináveis, aos assassinos, aos impuros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe não vai ser a nova terra, vai ser o lago que arde com fogo e enxofre. E ainda deixa claro, a segunda morte. Parte ruim essa. Olhando esse contraste aqui entre o verso 1 e 7 e o verso 8, eu lembrei de um trecho que eu printei da minha lição de hoje. E falava assim, ó, devemos estar cientes de que a experiência de Eva não é caso único. Todos os dias precisamos decidir entre a palavra de Deus e os apelos sedutores da nossa cultura. Nossa escolha terá consequências eternas. E a gente tem estudado, se você não conhece, você precisa conhecer a nossa lição de escola sabatina. A gente tem estudado sobre isso, sobre o surgimento do mal, por que o mal surgiu, por que essas pessoas, Magno, por que essa relação aqui não deve estar lá? Eu fui buscar covarde, sabe? O covarde aqui, ele quer dizer que não é um covarde porque tem medo, mas é um covarde que estava querendo assegurar sua segurança. Tá? Eu quero estar seguro, eu não quero sofrer nada, eu não quero sair da minha zona de conforto. É um covarde por negar, por negligenciar tudo que está escrito aqui. Então, aos covardes não tem como. Eu lembro dos nicolaítas, os seguidores de Nicolau, que foi um dos diáconos da igreja de Jerusalém, no tempo de João. E quando eles começaram a sofrer a perseguição ali do Império Romano, esse diácono Nicolau, com medo de sofrer as represárias, ele começou a abrir concessões ao Império para não ser preso, morto, né, ter seus bens confiscados. E a igreja de Jerusalém o declarou como herege, ele foi expulso da igreja por abrir concessões e ele arrastou consigo alguns seguidores. É esse tipo de covardia que a Bíblia está querendo dizer aqui. Aquelas pessoas que serão omissas, correto? Sim. Aquelas pessoas que não defenderão, como diz Apocalipse 6, aqueles que morreram e as suas almas clamam por misericórdia, porque eles defenderam o testemunho do Senhor. Né? Defenderam Jesus, defenderam os princípios bíblicos, todos nos seus tempos. Né? Os mártires que sofreram a consequência até mesmo da morte, né, do assassinato, como 10 dos 11 discípulos, depois de Judas, que foram assassinados, só não João, que morreu de velhice, mas todos os outros foram mortos por defenderem. E muitos outros, justamente. Eu queria, assim, eu trouxe para mim, assim, que é bom a gente deixar muito claro que Deus, ele realmente concede ao ser humano livre escolha. Desde que eu nasci até hoje, até o dia que eu fechar os olhos, eu tenho livre escolha. Eu sou livre para escolher o caminho que eu quiser, mas eu preciso ter consciência que todas as minhas escolhas têm consequências. Consequências boas ou consequências ruins. Então, a gente não pode deixar de levar isso em conta, porque a palavra de Deus, ela é repleta de promessas e ela é um caminho onde ela mostra para nós qual deve ser as nossas escolhas para a gente ter lá na frente consequências boas, estáveis e felizes. Que nem sempre as escolhas que a gente faz hoje, aparentemente elas podem ser boas hoje, mas a gente não pode
é insano a gente viver aqui pensando só no aqui. E depois? Muitas vezes a gente vive sem muita consciência do depois, né? A gente vive até fechar os olhos, sim, mas você já estudou no livro de Apocalipse que quando a gente fecha os olhos e morre, a gente descansa, mas em algum momento a gente vai ressurgir. A pergunta é, a gente vai ressurgir para o novo céu e a nova terra? Ou a gente vai ressurgir para a segunda morte, que foi o finalzinho do verso 8? Então, para essa resposta ser dada para a gente tem que constantemente, a cada dia, ir perguntando para a gente mesmo que escolha a gente está fazendo. E como é que a gente responde positivamente? Estudando a palavra, todos os dias. Buscando de coração, pedindo a presença do Espírito Santo em nós, para que a gente possa saber escolher neste mundo que a gente vive. Mas, Magno, a Bíblia fala, né, Cláudia, de alguns passos ou algum passo específico que precisamos dar para fazermos parte dessas promessas contidas no verso 1 e verso 7? Sim, fala. E o que é que as pessoas e nós que estamos aqui estudando precisamos fazer para fazer parte desse grupo? Conhecer a verdade, e a verdade nos liberta. É buscar com sede isso aqui. É pegar este livrinho aqui e fazer dele a nossa regra de vida, a nossa regra de fé. É buscar daqui o que a sabedoria e os ensinamentos para a gente viver. Mas um dos passos que a gente precisa ter é reconhecer que somos pecadores, reconhecer que precisamos de Jesus, pedir para que a gente possa entender a situação do pecado no mundo e que a gente está inserido e a gente se arrepender, pedir o arrependimento, confessar os nossos pecados, pedir perdão, viver em harmonia com a palavra e com os irmãos e pregar, vivendo o amor, o acolhimento, o evangelho, a bondade. Isso, para mim, é o que eu estudo e vejo, são os passos que a gente dá para fazer escolhas assertivas, escolhas dentro da palavra. E para estar aqui, no Senhor, no novo céu, na nova terra. O que é que vai ter nessa cidade, Cláudia? Parte boa. Eu tenho um amigo, Ricardo Menezes. Se ele estiver me assistindo, eu acho pouco provável. Ele está na Califórnia hoje com a família. Mas ele sempre me perguntou se o céu for o que muitos filmes ou desenhos pintam, e a gente vai ficar lá ouvindo harpa o tempo todo, não sei o quê, vai ser um lugar chato. Eu não imagino que Deus, capaz de criar toda essa beleza inteligente e criativa que tem na Terra hoje e em todo o universo, faria algo assim, né? Mas vamos ler, né? Vamos ler. É importante a gente ler a Bíblia. Sabe, quando eu comecei lendo, eu vi um novo céu. E eu fiquei me perguntando, por que um novo céu? Né? O Apocalipse 20, no Apocalipse 20, no verso 11, fala que esse céu aqui, ele já não está bom para a gente, esse planeta já não recebe Jesus. Ele já não está bom, a atmosfera já não está boa para a atmosfera do céu. Então, Deus fará um novo céu e uma nova terra. O mar, por que esse mar já não existe? Mar em Apocalipse significa o quê? Agitação, povos muita. Nações. Significa multidão, turbulência. E o mar já não existe. Não vamos ter que lidar com o mar. A gente vai tomar muito banho, sim, de rio, cristalino, transparente, mas esse mar turbulento, que às vezes causa medo, que muita gente já levou, já tragou, esse já não vai mais existir. E a descrição que a gente vê, a gente não vai ler tudo, porque são muitos versos, mas do versículo 9 até o versículo 22, fala sobre a descrição da nova terra. Gente, é maravilhoso. E aqui a gente cita algumas coisas, né? O verso 12, as muralhas. Tinha olha só, vamos pensar numa coisa. Aqui o novo céu e a nova terra fala do seguinte: a nova Jerusalém, que é a descrição de 9 ao 22, é a cidade santa, a morada que Deus foi preparar lá em João 14, de 1 a 3. Lá existem muitas moradas e eu vou preparar e vou voltar para buscar vocês. Essa nova Jerusalém é essa morada. Então, essa nova Jerusalém, pela graça de Deus, estaremos lá. Estaremos lá. Essa nova Jerusalém, ela já existe no céu. Nesse formatinho aqui.
e ela desce a cidade inteira. Dessa forma, nessa largura, nessa dimensão, ela desce para a terra. Mas, como eu li, o novo céu, porque aquele céu atmosférico já não existe, e quando ela desce, que se assenta, aí sim, a nova terra toda é renovada e transformada. Aquele jardim do Éden de volta, eu li. A árvore da vida. A árvore da... Tudo isso está aqui, até o verso 22. A gente destaca algumas coisas. E a gente volta, mais engraçado. Eu antigamente confundia, mas depois isso ficou muito claro na minha cabeça. A nova cidade, que ela tem um formato cúbico, ela tem aproximadamente 12 mil estádios, que é o verso 16, de cada lado. De cada lado. Ela é quadrangular, ela é quadradinha. Um quadrado perfeito. Perfeito, cúbico. Aí eu fiquei assim... Mas por que destacar esse detalhe, né? Isso, Deus é muito detalhista. A gente tira pelo corpo humano. Mas cúbico, esses 4 lados, aproximadamente 2.200 quilômetros, esses estádios, eu fico pensando, por que cúbico? E eu fui buscar. E aí eu vi um verso em 1 Reis 6, verso 20, que fala que o único lugar na Bíblia que é cúbico é o santuário, o lugar santíssimo, que no lugar santíssimo do santuário tem o Shekinah, a Arca da Aliança, os anjos e a presença do Senhor. Então, ela é cúbica, porque ela é o tabernáculo de Deus, como a gente leu aqui no verso 3, e Deus habitará. E eu fiquei pensando, eu chorei de emoção. Por quê? Deus, ele mora no céu. Sabe o que é mais importante? E ele não vai morar mais lá, amigo. Quando ele voltar, depois desses 1000 anos, quando ele voltar nessa cidade, ele voltar junto. Ele vem junto. Ele e toda a moradia dele será estabelecida nessa cidade com quem? Comigo e com você. Amigo, meu amigo, não tem coisa melhor. Sabe o que é interessante? Pensar em estar lá com ele. Deus deu um spoiler disso. Quando ele pede para Moisés construir um santuário igual ao do céu, sim, ele já estava dizendo como é que seria ali. Claro que saberia ou saberá aquele que estudar toda a Bíblia em algum momento, né? Por isso que é necessário examinar todas as Escrituras. Mas Deus não dá ponto sem nó. Ele não deixa pergunta sem resposta. Ele mandou Moisés fazer uma coisa e aquilo nós estamos vendo hoje que já era ali um vislumbre de como seria o céu. Eu vejo isso hoje, não em forma geométrica, mas em vivência, em experiência. O sábado. Eu acordo no sábado diferente. A noite já começa com o sono do sábado. Já é diferente. Já é melhor. Ele parece que o sono do sábado, assim, ele é mais leve. Sim. É profundo, porque Sim. é leve daquelas preocupações. Eu já acordo, não preocupado com o celular despertando, venho para a igreja já pensando até que horas eu vou ficar aqui e parece que o dia não acaba. E tem dias que o sábado é mais bonito do que outros dias, o clima, né? E às vezes, interessante que algumas pessoas lá fora acham que os adventistas no sábado descansam literalmente, né? Botam a perna para cima e dormem o dia todo. E às vezes é um dia que a gente trabalha até mais, mas trabalha para o Senhor. E isso é muito mais prazeroso. Renova, pelo menos as minhas energias, e eu conheço a sua, eu sei que sim também, e é de muitos outros irmãos a gente poder ajudar. Mas sim, a gente cansa no sábado de uma forma diferente. De uma forma diferente. Bom, na Nova Terra também, a gente não vai ficar assim paradinho, como as pessoas acham que no sábado a gente não faz nada. Na Nova Terra também a gente vai ter trabalho. Mas, Magno, eu queria falar sobre o versículo 14. A muralha, ela está sobre 12 fundamentos. Né? 12 portas. E os 12 fundamentos aqui são os 12 nomes dos 12 apóstolos. Efésios 2, verso 20, fala dos fundamentos da igreja, que os apóstolos, a verdade apostólica que Deus restaurou naquela época com os apóstolos, é a verdade, é o fundamento da igreja cristã. E o fato, aí o verso 12 fala das 12 tribos, os nomes das 12 tribos de Israel estará em cada porta, porque terá 12 portas. Então, assim, por que 12 portas? Por que 12 apóstolos? Por que esses fundamentos? Tem um significado. A Nova Jerusalém, que vem do céu e que se instala aqui, e a nova terra restaurada, ela será habitada pelo
povo de Deus. Ela será recheada pelo povo. E que povo é esse? Aquele povo que teve o fundamento da sua vida na palavra. E esses detalhes, eles trazem exatamente sobre isso. E aqui nos versos 19 até os versos 22, fala de uma relação de pérolas preciosas, preciosíssimas. E mais na frente, no 22, a gente vai ver que as ruas serão de ouro. A gente começa já com a descrição de como será a nova terra restaurada, renovada, e a gente tem aqui alguns versinhos para ler, porque é gratificante a gente saber como será o físico, o emocional nosso lá na nova terra, o espiritual, porque a gente precisa se apegar a isso. Outro fato que me faz refletir muito ao ver esses detalhes das pedras preciosas, do 19 a 22, é que tudo isso aqui, que representa riqueza para nós hoje, é objeto de meta, de alvo, de busca para muitas pessoas. Hoje, aqui, você começou falando que muitos de nós pensamos no hoje e esquecemos o pós-morte, esquecemos quando Jesus voltar, esquecemos até mesmo do amanhã em vida. Curte o dia de hoje como se amanhã não fosse mais existir, e amanhã chega com os seus pesares, com os seus arrependimentos, né? Com as suas lamentações. E aqui, para mim, para Magno, fica provado que tudo que nós buscamos aqui nessa terra, que é a riqueza, o bem material, para Deus, Ele vai colocar no chão para a gente pisar. Que para Deus importa que busquemos de fato a Ele, né? Eu nunca vi tanta correlação com aquele texto que diz: buscai primeiro a Deus e as suas coisas, e todas as outras, primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão vos acrescentadas. Porque lá no céu, toda essa ganância não vai existir. Toda essa necessidade de obter ouro e acumular coisas nessa terra não vai ter necessidade, fundamento algum. O verso 27, antes de entrar no 22, diz: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem vai entrar aquele que pratica abominação e mentira, mas somente aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Será que as minhas atitudes diárias têm mostrado que eu estou andando, correndo muito atrás desse ouro, dessa riqueza aqui? Ou será que as minhas atitudes estão sendo registradas lá no livro da vida do Cordeiro para eu estar pronta para a eternidade? Isso é algo que a gente precisa pensar muito dia a dia, à medida em que a gente acorda. Porque a gente que é meio agitadinho, assim, que não é muito paradinho, a gente corre muito. A gente corre muito por muitas coisas. E a gente termina correndo em busca do pão. Trabalha, passa mais tempo fora de casa trabalhando, para no final do mês receber aquele salário ali. Depois a gente vem, já gastou tudo. Antes de acabar um mês, a gente já não tem mais aquilo ali, a gente já está querendo mais. Mas a gente é um loop infinito. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso aqui, a gente pisa lá. Então, o meu olhar, ao acordar, precisa estar focado nesse novo céu e na nova terra. Como é que é o rio lá, hein, Magno? O que é que tem lá? O que é que a gente come? A gente vai comer? Claro. A gente vai ficar parado? A gente vai construir alguma coisa? Nós vamos trabalhar. O que é que a gente vai fazer lá? Eu espero encontrar algumas pessoas. E primeiro... Essa é a melhor parte. Eu quero conversar com Moisés. Eu já ia dizer, tem um hino nosso que diz: primeiro eu quero ver meu Salvador. Sim. Aí depois dele você quer ver Moisés. Essa fila vai estar grande, né? Essa fila para encontrar com Jesus vai estar bem grande. Mas eu quero encontrar com Moisés, porque eu quero entender como foi que ele conseguiu, até o momento que ele perdeu a paciência, mas ele foi muito paciente ao longo de vida toda. Um bom tempo. Essa paciência eu peço a Deus para me dar todos os dias, porque tem dia que a gente está para matar Você quer ver Moisés? Eu quero ver Elias. Eu quero ver um amigo meu. Você falou em ver, né? Vou relatar aqui, vou contar um segredo para você e para você. Você falou em ver. Minha família não tinha nenhuma adventista, não tinha nenhum crente, nenhum cristão. De uma raiz espírita, de uma raiz assim que não era bem a Bíblia. Mas eu, desde pequenininha, que eu sempre gostei assim da Bíblia, sempre orei por um homem que não bebesse nem fumasse, não era crente, mas eu já sabia que eu ia ter que casar com um crente.
E eu frequentei a igreja católica, eu fiz primeira comunhão, fiz crisma, encontro de jovens, e fiz alguns cursos também em outros lugares, até que eu comecei a namorar, jovenzinha, novinha. Comecei a namorar com um rapaz que ele era adventista. E ele começou a me dar estudo bíblico. Eu confesso que eu não queria muito estudar, não. Eu estava numa fase que, ainda na adolescência, querendo viver a minha vida. Mas eu comecei a estudar com ele. Estudei um estudo bem completo, viu sobre o novo céu, a nova terra, mas eu não tomei uma decisão ao batismo. Mas ele, namorando comigo ainda, a gente já tinha terminado o primeiro estudo, já estava no segundo. Alguns meses depois que a gente começou a namorar, saindo de lá de casa, ele sofreu um acidente de moto. E ele faleceu no mesmo dia. Gente, aquilo para mim foi um baque. E, sabe, eu posso dizer que eu senti a dor da perda de alguém muito amado, muito querido, ao qual me ajudava muito na vida, nas minhas decisões, naqueles momentos conflitantes da adolescência. E eu senti muito. E uma das pessoas que eu quero ver depois de Jesus e conversar com vários personagens bíblicos, eu quero ver o Widner de novo. Ele é uma pessoa que eu quero poder conversar. Eu quero que ele veja que eu cheguei lá. Imagine a felicidade, eu pensei nisso agora. A felicidade dele em ver que você foi batizada. Isso. E que você seguiu firme nos caminhos do Senhor. Depois de lá, né, entreguei a minha adolescência, a minha juventude, entreguei a minha vida nas mãos do Senhor e digo para Deus que foi a melhor coisa. Então, eu quero encontrar com ele. Eu quero poder dar um abraço nele e dizer, olha, amigo, aqui estou, não foi em vão. Aqueles estudos não foi em vão. E quero poder apresentar para ele as minhas filhas. E você, meu amigo Magno, quero poder, você vai conhecer ele lá, vou fazer questão de te mostrar. E assim vai, gente, falar sobre um novo céu e uma nova terra. É sem igual, é fantástico. Interessante que os versos 6 e 7... Do 22, né? Do 22, Deus faz questão de frisar a necessidade de crermos nessas promessas. Ele disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ou seja, Deus está garantindo que essas coisas irão acontecer. E eis que venho sem demora, e felizes serão aqueles que guardarem as palavras da profecia deste livro. Então, isso aqui é uma promessa para mim e para você, que em algum momento duvidou se tudo isso aqui é verdade. Se tudo isso aqui não é obra de ficção ou não foi... Meu amigo... não. Ele fechou, né? Selou, né? Um Deus que garante. É um Deus que se preocupa não só com a criação de maneira perfeita desse mundo, né? A forma ordeira com que todas as coisas foram criadas, encaixando umas nas outras, além da criação, a manutenção de todo esse mundo, né? Porque se não fosse a mão de Deus, nós já teríamos implodido esse mundo há muito tempo. Sim, com as nossas invenções. A gente inventa coisa, míssil sendo lançado de um lado para o outro, né? Pessoas querendo demonstrar poder mais do que as outras aqui nesta terra. E isso já tem degradado e muito, né, a terra, mas se não fosse a mão poderosa de Deus, com certeza esse mundo já não existiria. Se eu não estou enganado, foi o profeta Isaías que falou que essa terra voltará a ser um abismo, como um abismo, né? Como está lá em Gênesis 1, que a terra era sem forma e vazia e tudo escuro, né? Quando? O Espírito pairava isso. sobre... Durante o milênio que você estudou. Isso. O abismo ocorre exatamente durante este período. Volta e o pior, sabe? O pior, porque no início era só um abismo. Sim. E depois que o Senhor volta, leva aqueles que se prepararam para o céu, fica aqui um grande cemitério. Ali é a ceia das aves. Isso. Um grande cemitério, só que sem enterrar. E são multidões que morreram ao ver o resplendor da glória do Senhor. E ali é um grande abismo, mas é um grande abismo, um abismo horrível. O mais triste é saber que essas pessoas escolheram deliberadamente esse destino. Nós estudamos também aqui sobre as pragas, as últimas pragas, e vimos que alguns, mesmo sofrendo as pragas, eles continuarão blasfemando contra Deus. Então, pessoas que deliberadamente tomaram a Deus como seus inimigos.
né? É como um filho se voltar contra a mãe, contra um pai que o amou a vida inteira, deu de tudo, deu sua própria vida para que ele pudesse ter vida, e depois ele se voltar contra esse pai, contra essa mãe. Você falando de pai e mãe, o verso que você leu, ele fala que Deus enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos, o verso 6, as coisas que em breve devem acontecer. Eu fiquei pensando, a gente que tem pai, teve um relacionamento bom com pai, ou mãe, ou avó, alguém que criou a gente vê, senta aqui, meu filho, vem que eu vou conversar. E aí começa a contar o passado, como foi que fez, como foi que viveu, começa a aconselhar e dizer, filho, não vá por esse caminho, não ande com fulano de tal, não namora com fulano de tal, não veste assim, não come assim. E a gente, Magno, ele falou as coisas que em breve devem acontecer. E ainda disse assim, você vai ser feliz se você guardar as palavras dessa profecia. Se você acreditar que é verdadeira e você viver isso aqui. Mas a gente não gosta muito de ouvir as admoestações de uma pessoa mais velha. A gente não gosta muito quando chega e diz assim, não vai por esse caminho. E a gente ainda fica escolhendo, depende muito de como a pessoa fala com a gente. Mas Deus, ele está nos orientando com um amor eterno. Filho, você está vivendo nesse mundo. Esse mundo não é bom. Você vai enfrentar, como ele disse para os apóstolos do mundo, vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, vocês vencerão. Então, assim, ele vem explicando, ele vem dizendo para a gente o que vai acontecer se a gente mudar alguma coisa, o rumo, e não seguir. E não seguir. Né? Ele diz que a gente, no verso 9, ele diz que a gente precisa o quê? Guardar as palavras deste livro. O finalzinho do verso 9, ele diz, adore a Deus. Por que esse recadinho importante para mim e para você hoje, adore a Deus? Eu sei que o conteúdo cerne, sabe? O núcleo do Apocalipse é adoração. O que Deus quer de mim, o que Deus quer dos seus filhos, ao qual Ele criou, Ele nos criou com um propósito. Adoração. A gente precisa adorar alguma coisa. E se a gente não escolher adorar a Deus, instantaneamente a gente vai adorar a gente mesmo, e através do nosso eu egoísta a gente vai adorar o inimigo, e ele não se importa de forma alguma de receber adoração de qualquer meio. Ele só não quer que a gente adore a Deus. Adore a Deus. Então, o finalzinho do verso 9 diz, adore a Deus, Cláudia, adore a Deus. E ele ainda diz no verso 11, o injusto continue fazendo justiça, e aquele que deliberadamente você citou, não deu ouvidos, não conseguiu captar aquela mensagem de amor do Pai, se rebelou. Infelizmente, pode continuar na prática da injustiça. Não vai fazer diferença depois de algum certo tempo. Mas o santo continue a santificar-se. A cada dia, a gente precisa de santificação. A gente precisa de entrega. A gente precisa de relacionamento com Deus como um pai. Porque é aí que vem... É isso que nos dá ânimo. É isso que nos dá coragem. É isso que nos dá força para poder a gente seguir. É crer que vai ter dias melhores. É crer que a gente crê em um futuro melhor. Ele faz mais uma promessa no verso 12, dizendo que Sim. ele vem sem demora. Sim. E trará consigo o galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras. Não que seremos salvos pelas obras, mas a Bíblia diz que nós fomos salvos para as boas obras. Sim. Mas cada um terá a sua recompensa de acordo com aquilo que escolheu. O lado que escolheu, a quem escolheu adorar, o que escolheu fazer, se bem, se mal. Muitas pessoas acham que não, porque é o bonzinho, é uma pessoa boa, mas se a pessoa não se decidiu ao lado de Cristo, automaticamente ela já decidiu ao outro lado. A Bíblia não apresenta muro, a Bíblia apresenta lados. E isso é importante que né, estejamos atentos, para que a gente involuntariamente ou indiretamente não acabemos a adorar ao inimigo de Deus através de outras coisas. Forte. O saber de uma recompensa motiva a obediência. Eu anotei isso na minha Bíblia e fiquei pensando, a gente trabalha com um clube de desbravadores atualmente, Sim. né? E aí a gente trabalha com
com juvenis, 10, 11, 12 anos, 15, 16. E aí vem a liderança, que tem 18, 20. E a gente observa um ponto importante, a competição. Pergunta logo, eu tenho que fazer isso, mas eu vou ganhar o quê? A recompensa de ganhar algo motiva. Move as pessoas. Move. Está desanimado, cansado. Não, mas eu vou fazer. Eu vou fazer. Vai ganhar um chocolate, vai ganhar. Às vezes é só um chocolate. É algo insignificante até. Mas e gosta, a gente... entendeu? E assim, o ganhar motiva, a recompensa motiva a obediência, motiva a execução, motiva os planos. E a gente tem uma recompensa. Porque aqui ele diz, o verso 12 diz, eu venho sem demora, e comigo eu trago o galardão, para eu retribuir a cada um segundo as suas obras. Ponto. Você citou sobre obras. A gente não é salvo pelas obras. A gente é salvo pela graça, pela justiça de Cristo. Ele nos justificou. Preciso aceitar Jesus em minha vida. Eu não faço nada para ser salvo. Mas as minhas obras, elas demonstram que eu tenho Jesus e que eu ando com eles. As obras que a gente faz, nada de bom, mas que a gente permite que Deus faça através da gente, diz de que lado a gente está. Leva outros a conhecer e a andar no Evangelho. Então, assim, ele vai retribuir as nossas obras. Ele vai retribuir a nossa fé. Ele vai retribuir a justificação que a gente teve nele. Sabe? Acreditar de que Ele toma os nossos fardos, acreditar de que Ele pode nos salvar, acreditar de que a gente vai estar lá para viver um novo céu e uma nova terra. O 14. É outra promessa. Felizes aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Porque dá direito a comer da fruto da árvore da vida. Ele vai convidar Adão. Eu estou assim, curiosa por esse momento. Observe. Lá atrás... Adão, todos sabemos do início, existe uma correlação, sim. Se a gente for parar para falar, existem várias correlações aqui entre o surgimento da terra. Eu até notei algumas, mas não vai dar tempo da gente falar. Não dá falar. mais. Mas existem várias correlações entre Adão, você desobedeceu, você comeu do fruto, você não vai poder mais ficar aqui no jardim, você agora vai viver na terra, além dos portões. Mas por quê? Porque ele quebrou o trato. Ele fez aquilo que ele não era para ter feito. A consequência foi morrer e não vou viver mais no jardim. Mas por quê? Porque ele não podia comer do fruto da árvore da vida. Deixa eu fazer um parêntese sobre isso. Porque, assim, eu estudando e assistindo algumas palestras, alguns comentários de alguns eruditos a respeito da lei de Deus. A gente, tendenciosamente, muitas vezes... é levado a pensar que a lei de Deus está resumida, se resume aos 10 mandamentos. Mas Deus instituiu muitas outras leis ao longo da Bíblia, né? E o que Adão fez foi a transgressão de uma lei de Deus. Deus ordenou a ele, não coma daquele fruto, senão você terá uma consequência. Foi uma lei, foi uma ordenança de Deus. Assim como Deus ordena que não comamos alguns animais, né? Não nos alimentemos de alguns animais lá em Levítico, que homem não se vista como mulher e homem não se vista como homem. Muitas outras coisas que a gente não deve fazer do ponto de vista de Deus, né? Do olhar cuidadoso e amoroso de Deus. E isso também é a lei de Deus. Então, a regra de fé e obediência que devemos ter como o nosso manual ali de vida é toda a Bíblia, de capa a capa, Gênesis e Apocalipse. Porque se a gente se prender apenas aos 10 mandamentos, corremos o risco até de nos tornarmos legalistas, né? E pecar por outra omissão, por outras omissões. Mas continue. Ele vai convidar Adão e dizer, venha, lá você não pôde comer mais, mas agora aqui, pode comer, vamos comer juntos. Fique à vontade. Fique à vontade. Para comer do fruto da árvore da vida. O comer desse fruto traz para nós vigor, recupera, sabe? A gente cresce e eu vou ser alta lá, sabe? Lá eu vou ser maior.
vou ter quase 4 metros, porque a gente ressuscita na estatura que a gente está. Perfeito. Perfeito. Não independe de como morreu, seremos... Tessalonicenses fala, seremos transformados. Nosso 1 corpo, Coríntios 31 também. Isso, nosso corpo será glorificado, mas a estatura, o crescimento, se dá ao nos alimentarmos das árvores da vida, das árvores que Deus deixou para a gente lá, do alimento que Ele preparou para nós lá. Aqui fala sobre lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro. E eu fiquei pensando nisso. O que seria lavar? Por que no sangue do Cordeiro? Do que eu estou suja? As vestes no Apocalipse têm a ver com justiça, né? Caráter. Justificação, caráter. Não é isso? É um preparo, é uma entrega. É permitir que ele seja o centro e que Ele nos limpe, nos purifique, nos transforme. E é esse o meu desejo. De certo ponto, em um olhar muito pessoal, é triste a gente ter que ser justificado pelo sacrifício de alguém, né? Sim. Não deveria ter sido assim. É triste o sangue de outra pessoa ter que ser derramado para que o meu pecado... Eu sempre faço a associação, a analogia a um julgamento onde eu estou ali no banco dos réus e Jesus entra e passa por todo mundo, pelo júri, pelo público, pelos advogados, para na frente do juiz e diz, não, eu vou receber a condenação por Magno. Eu vou sofrer a consequência do crime que ele cometeu. Eu sempre, todas as vezes que eu me pego assim, refletindo muito sobre isso, eu sempre lembro disso. Isso, às vezes, me deixa triste, porque eu não queria que fosse assim, mas também não assim, não pode fazer não diferente. Posso mudar o que já aconteceu. Mas aí, assim como você, eu me apego a essa esperança de que as lágrimas dos meus olhos serão enxugadas pelo próprio Deus. E Ele vai dizer, meu filho, o que passou, passou, e entra agora, e nós viveremos para sempre, teremos tempo para poder conversar, para compartilhar momentos felizes. E não mais sofrer neste mundo que só tem coisa ruim, infelizmente, a nos oferecer. O finalzinho, né? Nós estamos chegando ao finalzinho. A conclusão do livro. A conclusão do livro. Tem uma advertência muito séria aqui na conclusão. Eu estava pensando nela, né? A conclusão do livro. O Apocalipse, o último livro cronológico, o último livro encaixado, registrado na Bíblia, é o último livro. E ele faz um paralelo muito grande com o Gênesis. Eu achei muito interessante que no início, lá, na terra, que havia um grande abismo e o Espírito de Deus parava sobre a terra. Gênesis 1, verso 1. E fala, Deus para fazer o homem e Ele diz assim, façamos o homem à nossa imagem. Em João nós lemos que o verbo, a palavra, porque todo o mundo foi criado pela palavra, o verbo estava presente e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a gente vê a presença do Espírito Santo, o Espírito parava sobre as águas, a gente vê a presença de Jesus Cristo, o verbo, que João fala, e do próprio Deus. E a gente vê a presença do próprio Deus. Então, a gente vê a presença da Trindade, do Deus triuno ali na criação. E no final, na conclusão, a gente vê também aqui descrito, nos versos 16 ao 18, a gente vê descrito a presença da Trindade. Quando ele diz o verso 18, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar das coisas das igrejas, eu sou a raiz, a geração de Davi. O 17, o Espírito, e a noiva diz, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. E o 18, que é o que você começou falando, que é uma advertência, e a gente não pode deixar de falar sobre isso. Essa advertência fala que Deus acrescentará os flagelos escritos neste livro. Para quem? Para todos aqueles que ouvirem as palavras dessa profecia e fizer
algum acréscimo, alguma mudança. Então a gente vê a presença de Jesus, a presença do Espírito e a presença de Deus. Do jeito que ele abriu, ele cuidou, ele esteve. O nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a quem a gente adora de lá da criação, antes de mim, quem viveu nessa terra, Jesus veio. Até o dia que ele retornar, ele está presente cuidando do seu povo, cuidando de nós, cuidando de mim e de você. Ele é amor. Ele vai deixar a sua habitação lá no céu e essa terra vai passar a ser a morada de Deus, o tabernáculo de Deus. Não haverá noite, porque o sol, nem o sol, porque será a luz de Deus que iluminará essa terra. Imagina o centro do universo, de tudo quanto é criação de Deus. A gente vai estar nele ali, do lado, colado no Senhor. Gente, não tem como mensurar isso. Mas ele fala de que se eu não ouvir, se eu não obedecer, e o pior, se eu mudar, se eu pregar algo diferente do que está aqui, se eu achar, pelo meu entendimento, que não é assim não, que aquilo que ele disse aqui é passado, que o Velho Testamento já passou, que eu posso é comer de tudo que eu quero, que nada vai me fazer mal, que negócio de sábado, que coisa, não, eu quero ter quantas mulheres eu quiser, da forma que eu quiser, quantos homens eu quiser, eu não quero ficar preso a nada. Gente, esse negócio de Bíblia é passado. Se eu mudar, se eu fizer do meu jeito... O grupo do verso 8, do capítulo 21. Se eu fizer do meu jeito, os flagelos que estão aqui cairão para mim. Eu vou sofrer. E o pior, eu vou levar um bocado de gente comigo. Porque eu não vivo só. Eu fico imaginando João, essa experiência de João aqui. E no final eu gosto de pensar que a última frase ali do verso 20, que ele diz assim, ó, vem Senhor Jesus. Depois de ver tanta coisa, eu acho que João deve se ajoelhar, olhar para o céu e, sabe, dar aquele grito, porque ele está ansioso para viver tudo isso. Eu gosto de pensar nisso, que dessa imagem ele clamando. Mas o João viu um bocado de coisa aqui. Viu. Aquelas bestas tudo lá. E a briga pela adoração. O livro que não tinha ninguém para abrir, que ele ficou ansioso. E aquela história do livrinho amargo, que comeu, era doce, depois ficou ruim. João viu muita coisa. Então ele parou, gritou e disse assim, venha, Senhor, venha. E eu acho que esse é um desejo que eu e você, a gente faz hoje, dia após dia, vivendo aqui, é dizer, Senhor, eu não aguento mais. Venha, Senhor. Venha na minha vida, me faz descansar, me ajuda a ter direito, porque por mim eu não tenho direito, me ajuda a estar lá. Aproveitando esse momento de encerramento, Cláudia, o que você diria para as pessoas, para os amigos, para os irmãos que estão nos assistindo? Que apelo você faria diante daquilo que nós vimos, diante do que nós estudamos, diante de tudo que Deus tem reservado para nós? Que apelo, que mensagem você nos deixaria esta noite? Antes de eu conhecer a palavra do Senhor, antes de eu estudar isso aqui, eu não cria, não. Antes de eu estudar isso aqui, quando me foi apresentado, sinceramente eu tive dúvidas para acreditar na criação literal de Deus de uma semana. Não, eu acreditava que o mundo tinha sido criado em etapas por muitos anos. Eu não acreditava que o Senhor Jesus ia voltar a esta terra. Eu só tinha 14 anos, mas eu não acreditava nessas coisas. E quando eu passei por uma dor profunda na minha vida, eu comecei a meditar em tudo aquilo que eu tinha estudado da Bíblia, mas não cria. E eu comecei a crer, eu comecei a orar para que Deus colocasse no meu coração essas verdades. Comecei a pedir a Deus para colocar esse amor em mim, para que eu pudesse crer em tudo que está aqui. Se está aqui, eu tenho que viver o que está aqui. Então, a partir do momento que eu tomei a minha decisão, eu fui batizada com 15 anos. 16. Né? Foi setembro. Não, eu tinha 15, não tinha feito 16 ainda. Quando eu fui batizada na igreja, eu aceitei esse Jesus e tudo isso que está aqui foi o maior bem, foi o que de melhor aconteceu na minha vida. E eu tenho 30 anos, 32 anos de adventista, 32 anos de batizada. E o que eu costumo dizer para as minhas filhas é, e o que eu digo para você nesta noite, não existe vida além disso que está aqui, além das palavras de Deus aqui. Pode parecer bom a minha própria decisão, pode parecer doce naquele momento, pode parecer livre, mas não é. O que me norteia a existência,
a única coisa que me faz trazer alívio e me faz me sentir bem é saber que eu tenho um Deus ao meu lado. É saber que o Espírito Santo, ele está ali coladinho comigo, que Jesus está cumprindo o seu papel no céu, no tabernáculo lá de Deus, mas que o Espírito Santo está coladinho do meu lado. E eu tento viver da melhor possível as experiências com Ele. Da oração que a gente faz por uma simples chave que a gente não acha, por uma coisa que está deixando a nossa mente inquieta, por alguma perda. Não existe coisa melhor do que andar coladinho, lado a lado com o Senhor. Claro que isso tem um preço. A gente deixa de fazer muitas vezes aquilo que a gente quer. E a gente passa a fazer a vontade do Senhor, mas de uma forma leve. Então, o que eu desejo para você? O que eu desejo para você nessa noite é que você tenha, que você se relacione com esse Deus. Que você tenha, creia nele, aprenda dele e passe a viver os momentos restantes da sua vida até ele voltar. Segura em suas mãos. Porque é o melhor lugar para você estar. Amém. Amém. Eu queria ler um texto antes de fechar, mas não Leia. da Bíblia. Pode não ler. sei se você me permite. Eu gosto muito desta coleção. Ela é para adolescente. Gosto de trabalhar com adolescente, jovem. E esta coleção foi escrita e ela fala sobre o grande conflito. E este aqui, ele é o último livro de uma série de 5. Essa coleção é muito boa, maravilhosa. E o último parágrafo do último livro da coleção, ele diz o seguinte: o grande conflito terminou, pecado e pecadores já não existem, o universo inteiro está purificado, um único pulso de harmonia e júbilo ecoa pela vasta criação. Daquele que criou todas as coisas, fluem a luz, a vida, a felicidade, através do espaço ilimitado. Desde o menorzinho dos átomos até o maior dos mundos criados por Deus, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua beleza imaculada e alegria perfeita, declara que Deus é amor. Por que esse verso me chama a atenção? Porque a criação perfeita de Deus foi manchada com o surgimento do mal e do pecado. Mas quando ele diz isso, esse texto diz que acabou, não tem mais mácula, não tem mais coisa ruim, não tem mais nada, acabou. Desde o pequenininho até o maior, o grande, acabou o pecado, acabou a dureza, acabou a insegurança, acabou a insatisfação, acabou o medo, acabou a angústia, acabou as lágrimas, acabou o choro, acabou. E eu anseio por esse dia. Amém. Eu desejo viver este dia e eu gostaria que você desejasse isso para você por todos os dias da sua vida. Para não perder esse apelo, vamos orar. Sim. Oremos. Deus, muito obrigado por nos dar a oportunidade de participar desse estudo. Com certeza, nós fomos os mais privilegiados, os mais beneficiados e, quem sabe, até os mais transformados. Mas o Senhor sempre tem um propósito em cada ação executada por teus filhos aqui, por teus servos. E eu sei que um deles foi nos transformar, um deles foi falar conosco, e o principal deles talvez foi alcançar o coração daqueles que estão do outro lado da telinha, assistindo ao longo desses 16 domingos, tema por tema, alguns mais complexos do que outros, alguns mais tristes, alguns que falam de bestas e animais e bichos que nos causam medo, mas finaliza com a doce mensagem de que tudo isso tem dia e hora para acabar. Não sabemos quando, mas sabemos que vai acabar. E nós queremos estar dentre aqueles que receberão de Ti pessoalmente o galardão da vitória em Cristo Jesus. Senhor, muito obrigado por tudo que passamos aqui. Obrigado pela equipe que se dedicou a estar aqui horas mais cedo, preparando câmera, som, luz.
Obrigado por cada convidado que aceitou o seu convite. Não foi o convite da igreja, nem do Magno, nem do programa, mas foi o convite do Senhor, para que eles pudessem ser usados por Ti, para que uma mensagem fosse transmitida. E obrigado, porque o Senhor usou a Cláudia hoje para falar a todos nós que o Senhor breve virá. E nós estamos aqui ansiosos por este dia. Senhor, conduza todas as ações da Tua igreja. Continue movendo os nossos corações a pregar a Tua palavra. Em tempo e fora de tempo. Que o nosso anseio seja pregar a Tua palavra para que o Senhor volte logo. E aqueles que assistiram a esta classe, que eles possam tomar uma decisão ao Teu lado. Esta é a nossa oração e a fazemos a um Deus poderoso, Criador do céu e da terra, digno de toda adoração. E fazemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Cláudia. Aqui estamos. Por aceitar o convite, o desafio e por se permitir ser usada por Deus. Amém. Glória a Deus. O Senhor é. Obrigado a você que esteve aí ao longo de todos esses domingos. Hoje encerra mais uma temporada de estudos, mas nós muito em breve teremos boas novidades, estamos preparando mais 2 programas para que você possa estar conosco, estudando a palavra do Senhor. E fique antenado nas redes sociais, no Instagram, Adventista Central Lauro de Freitas, e no YouTube também, Adventista Central Lauro de Freitas, acompanhando as programações, acompanhando as novas programações, para que você não perca a oportunidade de participar das atividades desta igreja e ter um encontro com o Senhor a cada momento. Então, nós te agradecemos e te desejamos uma boa noite. Logo mais será transmitido o culto, então continue conectado para que você receba uma bênção especial do Senhor. Amém? Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Você ainda não é inscrito em nosso canal no YouTube? Veja como é fácil e rápido. Acesse o YouTube e pesquise por Adventistas Lauro de Freitas. Ao encontrar nosso canal, clique no botão inscreva-se. Pronto, você já está inscrito. Compartilhe este vídeo com sua família e amigos. Deus continue te abençoando.